Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você que me conhece, você sabe que eu começo no ofertório e dou continuidade na palavra. Já é uma maneira. Então eu quero que você vá lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, na parábola dos talentos. Cada vez que a gente vai à palavra de Deus, por mais repetitiva que ela possa ser, ela sempre traz algo novo para nós. E nessa manhã não vai ser diferente. Amém. Mateus 25, o Senhor Jesus estava preparando seus discípulos para uma vida de compromisso, para uma vida de responsabilidade, do que é que viria pela frente. E aí ele conta várias parábolas, tem uma atrás da outra, e uma delas é a parábola dos talentos. Ele está falando, querido, do reino de Deus. É do reino de Deus que ele está falando. Esse é o tema dele. Aí ele diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando do que tinha recebido 5 talentos, entregou. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5, eis aqui os outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, e aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem ele para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai querido e amado, que teu Santo Espírito, que conhece nossas situações de vida, que conhece nossos desafios, a luta de cada um, a prova de cada um, venha falar conosco uma palavra que traga vida e vida em abundância para as nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já deve ter reparado que a Bíblia quase sempre nos coloca entre 2 caminhos. Coloca você entre a verdade e a mentira. Coloca você entre a fé e a incredulidade. Coloca você entre a obediência e a desobediência. Coloca você entre a bênção e a maldição. Coloca você entre a carne e o espírito. Coloca você entre o reino de Deus e o império das trevas. A Bíblia sempre, querido, está nos apresentando 2 caminhos. Quem faz a escolha?
Quem faz a escolha somos nós, queridos. E Jesus aqui nessa parábola dos talentos, que a gente conhece tanto, ele está nos mostrando dois caminhos. Um caminho de uma vida de prosperidade. Quem quer uma vida de prosperidade, diga amém. Um caminho de alegria, de abundância, de fartura, de futuro. Mas ele também está apresentando aqui um outro caminho, querido, que é um caminho de miséria, que é um caminho de escassez, de vergonha, de perda, até de sofrimento. Então Jesus aqui nessa parábola, ele está nos mostrando um caminho que vai nos levar para o mais de Deus, e um caminho que, se a gente não vigiar, porque antes dessa parábola ele pede para a gente vigiar, pode levar a gente para um caminho de escassez, de falta, de miséria, de pobreza e até de dor e sofrimento. Amém, querido? Amém. Então, querido, qual é o leme? Eu já perguntei aqui. Qual é o fator que nos leva para um caminho ou para outro? As nossas escolhas. As nossas decisões. Olha só, hoje você veio para a igreja, você veio por um caminho, mas se você quisesse, podia ter vindo por outro caminho. Estou falando bobagem, querido? Não. Você veio a pé, mas se você quisesse, você poderia ter vindo de ônibus. Amém? Amém. Você veio de amarelo, mas se você quisesse, você podia ter vindo de vermelho. Amém, querido? Amém. Você tomou café antes de vir. Mas se você quiser, se você não veio em jejum. Preste atenção, querido, que quem toma a direção, quem faz a escolha, que caminho, então somos nós. Veja só, querido, por que eu estou falando isso? Porque hoje tem muita gente reclamando de Deus. Reclamando do diabo, reclamando de pessoas, e às vezes Deus não tem culpa das escolhas que nós fazemos. O diabo não tem culpa das escolhas que você faz. Pessoas não têm culpa das escolhas, porque toda escolha, querido, traz o quê? Uma consequência. Amém? Amém. Né? Então Jesus aqui está falando disso, querido, que nós que estamos vivendo pela fé na obra de Jesus no Calvário, nós hoje temos muito mais que esses discípulos aqui tinham, porque eles ainda tinham um caminho a percorrer pela frente. Jesus está falando aqui de compromisso, de responsabilidade que a gente tem com o reino de Deus, responsabilidade que a gente tem com a palavra de Deus, responsabilidade que a gente tem com o nosso serviço a Deus, responsabilidade que a gente tem com a nossa família, responsabilidade que a gente tem com o nosso ministério, responsabilidade que nós temos com a nossa igreja, responsabilidade de ser sal nesse mundo, de ser luz nessa terra, responsabilidade de ser embaixador da parte de Cristo. Amém, querido? E aí Jesus aqui, ele mostra para a gente que nesse reino de Deus que nós estamos vivendo, né, há um caminho de prosperidade, abundância, de vida futura, para você animar. Olha, Deus tem um futuro para você. Amém. Pode animar alguém que está meio para baixo? Olha, Deus tem um futuro para você. Agora dá uma cutucada nele e diz: agora, meu irmão, pelo amor de Deus, não erra o caminho. É aqui que a coisa pega, querido. A gente erra o caminho. Quem conhece é verdade. Tem hora que a gente erra o caminho. Em vez de eu ir por onde Deus quer que eu vá, eu vou por onde eu quero ir. Amém, querido? Aí foi todo mundo embora. Como é que eu erro o caminho? Eu erro o meu caminho com as minhas escolhas, com as minhas ações. Eu erro o caminho com os meus julgamentos. Eu erro o caminho com a minha omissão. Eu erro o caminho quando eu enterro o meu talento, quando eu escondo. Eu erro o caminho quando, em vez de falar, eu me calo. Em vez de me calar, eu falo.
A gente erra um caminho muito fácil, querido. Você está indo num caminho e de pouquinho você erra o caminho. Né? Eu sou uma pessoa, querido, que quando estou dirigindo, eu tenho que estar muito atento por onde eu estou indo. Se tem alguém falando do meu lado, eu erro o caminho fácil. Uma vez fomos pegar um pastor no aeroporto, que ia pregar lá no 80 pra gente, aí veio o pastor, veio acompanhante, veio não sei o que, todo mundo conversando. Do aeroporto pro Catete eu me perdi e fui parar em Botafogo. Eu digo, caramba, como é que eu vim parar aqui no Botafogo? Porque a gente às vezes, sem perceber, a gente erra o caminho. Não só na vida, querido, mas na vida de fé. E aí, queridos, como Jesus está oferecendo aqui para a gente, eu hoje posso colher uma vida de vitória, de prosperidade, de crescimento, de futuro, de abundância. Mas se eu não prestar atenção, eu posso escolher um caminho que pode levar para a miséria, até sofrimento. Né? É aquilo que eu digo para você, quando Deus fala, Ele pede. Quando eu faço o que Ele pede, eu tenho chance de tudo dar certo. Amém, Deus. Não significa que vai dar certo, porque às vezes Ele nos prova. Amém. Às vezes Ele permite algumas provas para nós. Mas se eu escolho um caminho errado, um caminho que não agrada a Deus, que não é o que Ele está me pedindo, eu estou fazendo diferente, eu tenho tudo para entrar por um caminho, querido, de miséria. Então, o nosso futuro, hoje, depende das escolhas que nós estamos fazendo. Amém, querido? Amém. Eu tenho que estar atento a tudo que escolha que eu estou fazendo hoje. Amém. Porque o meu futuro depende dessas escolhas. Amém. Se eu estou fazendo o que Deus está me pedindo, o que Deus está me mostrando, o que Deus está me fazendo cair para cá, cair para lá, eu vou ver a bênção de Deus na minha vida. Agora, se eu estou fechando meus ouvidos para o que Deus está falando, para o que Deus está mostrando, para os sinais, não é? Eu lembro sempre uma colega de faculdade, que no dia que ela foi casar lá naquela capelinha que tem lá em São Conrado. Você conhece uma capelinha bonita que tem lá em cima? É, uma igreja bonitinha que tem lá. Ela foi casar lá e no dia que ela foi casar, a luz, teve um corte de luz no Rio de Janeiro. Caiu uma tempestade. Cortou a luz. E apagou a luz da igreja. E ela disse, não, eu vou casar. Não, eu vou... Sabe que mulher é decidida, né, minha gente? Não, mais coisa de casamento. Acende vela aí que eu vou casar. E ela casou, querido. Né? Muitas pessoas dizem, caramba, tanta coisa contra. Você foi muito corajosa em casar. Conclusão, querido, no final de um ano, aquele casamento já tinha acabado. Ela teve sinais? Alguns aí, eu não concordo com isso, eu não aceito. Às vezes, Senhor, o Senhor nos dá uns sinais claros, uns sinais diretos. Ele fecha a porta e você fica, caramba, e agora? Então, querido, a gente tem que estar atento aos sinais. Amém. Quer um futuro? Quer um futuro de prosperidade? Amém. Quer ganhar muito dinheiro? Amém. Quem aqui quer ter 1 milhão na conta? Fica atento aos sinais, meu irmão. Valoriza o que Deus bota na tua mão. Amém. Valoriza as portas que Ele abre. Amém. Se Ele fechou uma porta, glória a Deus. Ele fechou essa porta, Ele vai abrir outra. Amém. Mas confia no Senhor que Ele tem o melhor. Então, querido, essa mensagem aqui dos talentos é uma mensagem muito simples, muito direta. Um senhor saiu a viajar e pediu que 3 servos cuidassem dos seus bens. Ou seja, que eles fizessem o melhor com aqueles bens, com aqueles valores. E ele deu a cada um de acordo com a capacidade de cada um. Você bota o mesmo
valor de dinheiro na mão dos teus filhos? Tem filho que tu olha e diz, esse sabe lidar com o dinheiro. Já tem filho que você olha, então ele, se você tem funcionários, querido, pessoas que trabalham com você, você sabe nas quais você confia mais, nas que você confia menos. Amém, minha gente? Amém. Você deixa a chave da tua casa na mão de qualquer vizinha? Então presta atenção, ele deu a cada um de acordo com a capacidade. Deus dá a cada um de nós, querido, de acordo com a nossa capacidade. Se ele quiser nos dar 5 talentos, aleluia, glória a Deus. Se ele quer nos dar 2 talentos, aleluia, glória a Deus. E se ele quiser nos dar 1, aleluia, glória a Deus. Amém, querido? Amém. Não é? Aliás, né, Maria José? Eu e você começamos a ver um filme que a gente encerrou, desinteressou logo. Um pai que morreu e deixou 20 milhões para o filho e 1 milhão para a filha. Maria José, como mulher, já ficou revoltada. Tá certo, minha gente? Um pai deixar 20 milhões para um filho e 1 milhão para uma filha? Olha só, esse pai sabe o que estava fazendo. A gente não se interessou em saber qual era, o que era. A gente se desinteressou. Mas só estou falando, querido, que pior é que não recebe nenhum. Se Deus quisesse te dar 5 milhões, você ia querer? Se Ele quisesse te dar 2 milhões, você ia querer? E se Ele quisesse te dar só 1 milhão? Aleluia, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Você com 1 milhão hoje, você podia mudar muita coisa na tua vida. Não ia ficar milionário, mas podia. Amém, querido? Estou falando muito de milhão aí, eu acho que vem 1 milhão por aí, viu, minha gente? E aí, querido, olha só, na sua volta, esse homem voltou e ajustou as contas. Olha, isso aqui também é uma coisa, Deus às vezes, Ele gosta de ajustar as contas, minha gente. Interessante isso aqui. A gente tem que valorizar cada palavra, né? E aí ele encontrou um problema, porque dois servos, eles fizeram bom uso dos bens dele. Até multiplicaram, deram o seu melhor. E eles foram elogiados. Eu acho que isso aqui era tudo que nós gostaríamos de ouvir da parte de Deus para nós. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te estabelecerei. O que é que esse Senhor estava falando para esses 2 servos? Que havia um futuro para eles, ainda muito melhor. Por quê? Porque eles foram fiéis no pouco. Havia um futuro para eles. Então, querido, voltando àquilo que a gente estava falando antes, quando você sabe lidar com pouco, Deus pode te dar muito. Amém. Se você tem um filho que você sabe que ele não lida com pouco, não sabe lidar com dinheiro, você não bota muito dinheiro na mão dele. Porque sabe que se botar, vai gastar tudo. Então, aqui a gente vê aquele princípio, né? Quem sabe lidar com centavos, sabe lidar com 1000, quem sabe até com 1 milhão. Amém? Amém? Já o terceiro servo, o último que ganhou 1 talento, não é? Ele recebeu apenas 1 talento. E olha só, querido, presta atenção que eu falei, as escolhas, as decisões, o que a gente... Primeira coisa, ele enterrou o talento. Ele escondeu. Ele não fez o melhor que ele poderia fazer. Segundo, ele fez julgamentos a respeito do seu senhor. Ele disse que o senhor dele era severo, que ele colhia onde não plantava. A Bíblia diz, querido, com a medida que a gente mede, nós vamos ser medidos. Com a medida que a gente julga, nós vamos ser julgados. E aí o senhor imediatamente disse, servo mau e preguiçoso. Preguiçoso. Olha só, queridos, quando a gente não trabalha para ganhar dinheiro,
A gente é preguiçoso. Amém? Misericórdia. De servo mau e preguiçoso. Tirem dele o talento e dê para aquele que tem mais. E mais, pega ele e lança nas trevas, aonde vai haver choro e ranger de dentes. Presta atenção, muito simples a mensagem. Quando a gente faz o que Deus nos pede, o que Deus nos orienta, o que Deus nos aponta, o que Deus nos sinaliza, nós estamos fazendo o melhor para receber o melhor de Deus. Amém. Eu estou entrando por um caminho que vai trazer o melhor. Amém? Agora, quando eu faço outra escolha com raiva, escolha com amargura, escolha com ressentimento, escolha com julgamento, eu estou entrando por um caminho, querido, que traz uma zona de risco para mim, onde talvez traga falta e até sofrimento para mim. Então, no meio dos desafios que a gente está enfrentando hoje, as lutas que a gente está enfrentando, as provas, aonde nós estamos nos colocando com as nossas escolhas? Quem se coloca num caminho de prosperidade é você. E quem se coloca num caminho de miséria também é você. Será que nós estamos dando o nosso melhor, fazendo o que a gente pode fazer, com o muito ou com o pouco que Deus está nos dando? Talvez você esteja vivendo um momento de muito. Não tem preocupação. Aproveita, meu irmão. Faça o melhor com esse muito que Deus está te dando. Amém. Talvez você esteja vivendo um tempo de pouco. Faça o seu melhor com o pouco que você está recebendo. Está apertado? Faça o melhor. Faça da melhor maneira. Eu li, querido, que o Maradona já morreu, gente? Já morreu, né? Maradona, escrevendo um livro sobre a história dele, ele diz que cedo na vida, parecido com aquele milionário que eu falei, que o Maradona, cedo na vida, ele descobriu que ele tinha talento para jogar futebol. Ele percebeu que ele era bom em jogar bola. Então ele disse assim, é uma declaração, né? Cedo eu descobri que eu era bom jogar futebol, e eu fiz o melhor que eu podia. E eu acho que eu me dei bem. E realmente ele se deu bem, querido. É considerado como um dos melhores jogadores do mundo. Mas ele descobriu que ele tinha esse talento e ele investiu no talento. Pergunta para o teu irmão: meu irmão, você tem investido nos teus talentos? Para a gente já indo para finalizar, querido, veja só, os servos que ganharam 5 talentos e 2 talentos, eles fizeram por onde? Não caiu do céu, não. Não é? Se eu colocasse um dinheiro na sua mão e disse: agora, multiplica isso, eu quero o dobro disso. Multiplicar dinheiro é fácil, minha gente? Não. Você tem que ter tino. Amém, querido? Tem que ter coragem. Né? Você compra a banana por um preço, vende ela por outra, para ganhar um lucro. Né? Então, esses 2, não foi moleza para eles transformar 5 em mais 5, 2 em mais 2. Não, eles tiveram algum trabalho, tiveram algum esforço. Já o servo que ganhou 1 talento, querido, veja só, ele ganhou 1 talento. Glória a Deus. Ele podia também ter multiplicado. Ele também podia ter gerado alguma coisa para ele. Mas ele não. O que ele fez? Ele escondeu, ele enterrou e ele fez julgamentos contra o seu senhor. E aqui, querido, a gente vê uma coisa, né? Uma pessoa que julga quem bota dinheiro na sua mão é uma pessoa o quê, minha gente? Uma pessoa que julga quem dá comida para ela. Uma pessoa que julga alguém que dá uma cama para ela dormir.
Uma pessoa que julga, alguém que dá dinheiro para a pessoa estudar, se formar, é uma pessoa ingrata. A ingratidão, querida, ela está muito perto de uma soberba. Está muito perto daquela pessoa que se julga juiz dos outros, das atitudes dos outros, do que os outros fazem, do que os outros não devem fazer, né? Essa pessoa, querida, ela está beirando a ruína. Ela está beirando a ruína. Por quê, queridos? Ela está escolhendo o caminho da miséria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala de pai e mãe. Eles fizeram o que dava para eles fazerem. Amém? Eles fizeram. Meu pai, ele fez o que ele podia fazer. Eu dou glória a Deus pelo pai que eu tive. A gente tem que agradecer, querido, aqueles que nos deram o primeiro trabalho, o primeiro emprego, não é? Aqueles que deram o primeiro salário que você recebeu. A gente não tem que olhar para trás e xingar essas pessoas e falar mal. Aquilo ali era um ladrão, aquilo ali... Meu irmão, você comeu com o dinheiro que você ganhou daquele que você está chamando de ladrão. Amém, querido? Então, olha só, querido. Quando você entra num caminho que você julga quem quer que seja, você está perigando, meu irmão. Porque a ingratidão, a soberba, o se colocar num lugar de juiz, de melhor que os outros, beira a ruína. Queridos, eu estou no Evangelho há 37 anos como pastor. Quantas vezes eu vi isso acontecer ao meu redor? E você vai procurar onde estão essas pessoas. Talvez você também conheça. Pessoas que te julgaram, pessoas que te condenaram, pessoas que te acusaram. Não é? Onde é que estão essas pessoas? Onde é que está você? Graças a Deus. Amém, querido? Amém. Bata na palma do teu irmão, meu irmão. Tu já é o vitorioso. Tu já é o vitorioso. Então presta atenção, querido. Isso aqui é para nós que vivemos o Evangelho todo dia. Quando eu entro por um caminho de falar mal, de criticar, de condenar, de julgar, e hoje a gente tem vê muitos motivos para fazer isso. Eu estou indo por um caminho, querido, que não vai trazer bênção. Eu estou dando nó nas minhas pernas. Eu vou acabar caindo. Já viu esse de ter? Dá linha para ele, dá linha que ele vai se embananar nas suas próprias pernas e vai cair. Amém? Amém. Então, trazendo essa palavra para a nossa vida, para os desafios que a gente está enfrentando hoje, qual é o caminho que eu estou escolhendo hoje? Porque dependendo das minhas escolhas, eu vou para um caminho de prosperidade ou eu vou para um caminho que vai ficar difícil para mim. E é uma coisa que hoje, às vezes, a gente tem que falar, porque as pessoas, às vezes, hoje falam mal de Deus com muita facilidade. Tudo é culpa do diabo, nunca é dela. Tudo é do diabo. Eu digo, minha irmã, mas quem botou a cama foi você. E agora foi o diabo? Amém, querido? Vocês estão aí? Amém. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. O que é bom a gente saber aqui, queridos, duas coisas, para terminar. A solução para o teu futuro, Deus já tem. Amém. Fala isso para o teu irmão. Olha, a solução para o teu futuro, Deus já tem. Solução de saúde, solução financeira, solução de paz, solução de salvação da sua casa. A solução que Deus tem para os teus problemas no futuro, Deus já tem. Amém? Agora, para eu encontrar a solução que Ele tem, eu tenho que usar os talentos que Ele me deu.
Então, olha só, não depende só de Deus. Depende dos nossos talentos. Amém, querido? Amém. Depende de nós. Em geral, né, nós despertamos os nossos talentos, querido, no momento de crise. Queridos, a pandemia despertou tanta gente para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer por onde, não é? Muita gente perdeu, mas muita gente ganhou. Porque despertou coisas. Nós hoje, querido, depois de termos atravessado a pandemia, a gente já superou uma porção de coisas. Tem coisas que para nós hoje não tem mais a importância que tinham. Amém, querido? Amém. Em geral, querido, a gente desperta os nossos talentos na hora dos desafios, na hora das provas, na hora de pressão. Eu fiquei pensando, querido, de outros que erraram o caminho como esse terceiro servo. Esse terceiro servo. Por exemplo, uma mulher que errou o caminho. A mulher de Ló. Deus falou, vai, tem um lugar para vocês, mas não olha para trás. Mas ela olhou para trás, perdeu. Um outro que Pablo pregou aqui outro dia, eu ouvi a mensagem do jovem rico. O jovem rico também perdeu o caminho. Ele tinha uma porção de coisa, mas faltava alguma coisa. O Pablo enfatizou mais. Faltava alguma coisa que ele tinha que acertar. Ele não acertou. Perdeu o caminho. Onde está ele com seus bens e todos os seus valores? Não sabemos. Uma outra pessoa que também perdeu o caminho foi Sarai. O filho estava demorando. Ela pegou, botou a criada dela, mandou o marido deitar com a criada. Qual é a louca que faz isso, minha gente? O que ela arranjou, minha gente? Encrenca. Até hoje a encrenca está aí, minha gente. Amém, querido? Então, querido, eu estou falando uma coisa que a gente já falou de diversas formas. Às vezes é na hora da crise, é na hora da pressão, é na hora da dificuldade, é que a gente desperta dentro de nós os nossos melhores talentos. Então está na hora de você despertar os talentos que já estão dentro de você. Amém. Deus não vai te dar, não. Ele já te deu. Se você tem 5, se você tem 2, se você tem 1, se você tem uma dúzia, eu não sei. Mas talento você já tem. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus dá um dom a cada um. Amém, querido? Então, na hora da gente despertar, e eu estava falando de pressão, mas quantas histórias, querido, eu já contei para vocês aqui, daquela águia que caiu, foi achado, o homem botou lá no meio das galinhas, e a águia vivia como galinha. Já lembra dessa história? Até escrevi um livro disso. Aí passa lá um biólogo, ouviu? O que essa águia está fazendo no meio de galinha? Aprendendo a ser galinha. Aprendendo a ser galinha. Você lembra da história do leãozinho que foi achado, o homem botou no meio das cabras? E o leãozinho tentava de toda forma fazer mé. Um dia ele se deparou com um leão e viu um leão rugir. E ele rugiu. Essa mensagem foi pregada no dia 31 de 2016 para 2017. A cabeça do velho ainda está boa. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Veja só, querido. Davi, que era um pastor de ovelha, e o pastor de ovelha era a profissão mais desprezada naquele tempo. Faz diferença de hoje, querido? Faz, minha gente. Eu, no princípio, quando fui ordenada, eu sou pastor. Aí eu parei de falar que eu sou pastor, eu sou médico. Você é médico? Que beleza! Dá mais ibope. Então, queridos,
Se você hoje tem um desafio, tem uma prova, tem uma pressão, está na hora de você despertar algum talento que Deus já te deu. Amém. Fala isso para o seu irmão. Deus já te deu talento. Agora você muitas vezes enterra o talento. Tem gente aqui que sabe ganhar dinheiro e não está ganhando. Tem gente aqui que sabe vender. Vende gelo para esquimó. E não está vendendo. Amém, querido? Estou falando de coisas simples, querido. Mas está na hora de nós despertarmos talentos que a gente já tem, porque Deus tem a solução. Diga aleluia. Mas essa solução, querido, vai vir de nós. Dizem os autores bíblicos, eu gosto de falar isso, Gideão, aquele que ficou com medo, cadê? Você contigo, homem valente, cadê esse homem valente, não sei o que, mas ele topou a parada. Aliás, Deus teve que convencer vários profetas a fazer o que ele queria. Moisés disse, quem sou eu? Eu sou duro de língua. Jeremias disse, quem é? Sou eu, não faço uma criança. Isaías disse, quem sou eu? Eu sou um homem de boca suja. Tem alguém aqui que tem boca suja? Diga bem. E aí, está cheio de gente de boca suja. Entenda, queridos, Deus usa a nós. Com as nossas... o que a gente tem, Ele usa da melhor forma. Então, queridos, se hoje eu estou vivendo um desafio, tem um talento que eu não estou usando ainda. E que eu preciso usar. E aí, querido, é um trabalho que a gente tem que ir diante de Deus. Deus me mostra. Quem aqui, querido, acha que precisa ganhar mais dinheiro? Então você vai fazer uma oração. Senhor, me mostra como é que eu vou ganhar mais dinheiro. Quem aqui está precisando ganhar uma renda extra? Peça a Deus, meu irmão. Deus, eu estou precisando de uma renda extra. A coisa está apertada, Senhor. Amém, queridos? E Deus conhece a tua capacidade, conhece a tua habilidade, sabe o que você é capaz de fazer e Ele vai colocar nas tuas mãos, querido. Amém? E você vai glorificar e honrar. Então entenda, queridos, que os momentos de pressão, de desafio, de angústia, de aflição, são momentos que Deus quer ver brotar de dentro de nós pessoas, como eu estava falando e parei e me perdi. Davi, que era um pastor de ovelhas, vivia lá pelo campo e ele se tornou o comandante-chefe de Israel, o rei que teve mais vitórias, não é? Quanto que Deus fez a partir de um pastor de ovelhas. E é isso que Deus quer fazer. Amém, querido? Amém. Então essa palavra não é para te condenar, não é para te julgar, essa palavra é: sai dessa acomodação, sai dessa conformação, ora a Deus, clama a Deus, e Deus vai te mostrar de que forma que você vai colher coisas novas na sua vida, vai ver coisas novas, não um julgamento. Ninguém aqui quer ir para um caminho de miséria, ninguém quer ir para um caminho de escassez, de falta. Não, eu quero viver. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Fica de pé, que eu vou orar por você. Logo em seguida, pastor Rafael vem aqui falar sobre a oferta missionária. Abaixa a sua cabeça, fecha teus olhos. Talvez, querido, você chegou aqui hoje vivendo isso mesmo. Um momento de pressão. Um momento de desafio. Um momento que talvez te angustie. Porque você não vê uma provisão, não vê uma solução, não vê uma saída. E às vezes você começa a atacar Deus, a atacar pessoas. Às vezes você começa a atacar você próprio. Você mesmo fala para você: bem feito. Bem feito. Foi acreditar em quem não tinha que acreditar. Bem feito.
você acaba entrando num caminho de julgamentos contra Deus, julgamento contra pessoas, julgamento contra você, julgamento contra situações. E às vezes você começa a liberar ingratidão, começa a liberar uma soberba, uma arrogância, alguém que se acha que é melhor que os outros. E quando você vai por esse caminho, querido, você só se perde. Então, Pai querido, viemos à Tua casa nessa manhã para ouvir a Tua voz. E se o Senhor está falando que nesse momento eu tenho que despertar alguma coisa que não está acontecendo na minha vida, eu vou correr atrás, Pai. Eu vou correr atrás para multiplicar aquilo que o Senhor faz chegar nas minhas mãos. Eu vou correr atrás, Senhor, para fazer o melhor com o que eu tenho nas minhas mãos. Se é muito, é muito. Se é pouco, eu vou fazer o meu melhor com o meu pouco. Porque dia de pouco é véspera de muito. Porque o Senhor nos coloca à prova e a gente aprende no meio das provas. Então, meu Pai, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, que essa palavra leve ele a pensar, a refletir, de que forma que ele pode agir, que escolhas que ele pode fazer, que ele se livre desse caminho de reclamar, de murmurar, de se queixar, de julgar, de botar a culpa nos outros. Sai desse caminho. Aí eu vou fazer. O que está à minha altura? O que eu posso fazer com o que Deus me permite fazer? E na medida que você fizer o que Deus te permite fazer, a prosperidade vai chegar, a abundância vai chegar, um futuro melhor vai acontecer. Abençoa o meu irmão, Pai, né? Que ele saia daqui com ânimo para despertar alguma coisa. Quem sabe um novo trabalho, quem sabe algo novo que ainda não fez. Mas que cada um de nós saiamos aqui, Pai, renovados na nossa fé, crendo que se nós fizermos o que é da nossa parte, o Senhor vai fazer o que é da sua parte. Que cada um saia daqui com disposição de encher as suas talhas de água. E quando eu encho as minhas talhas de águas, Deus transforma a água em vinho. Pela fé, levante as mãos e já agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Amém? Agora dá um abraço ao teu irmão e diga: meu irmão, tem um futuro melhor chegando.